Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Sinapses Podcast. E hoje a gente vai falar com um psicólogo, psicanalista também, Jober. Antes de tudo, vou começar me apresentando. Meu nome é Breno Almeida de Oliveira, host desse podcast. Sou psicólogo, trabalho com terapia cognitiva comportamental e neuropsicologia. E hoje a gente vai conversar aqui com o psicanalista Jober. Conta um pouco pra gente, Jober. Se apresenta primeiro, conta um pouco sobre você, pra gente te conhecer melhor, pode ser? Pessoal, tudo bem? Breno, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, tá? Eu vou me apresentar. Meu nome é Jober, eu sou Jober Carvalho, né? Eu sou psicólogo de formação, psicanalista também. E, enfim, a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre saúde mental na atualidade e espero que seja um papo muito produtivo. Jober contou um pouco aqui do nosso tópico, que será saúde mental na atualidade. Foi um tópico que muitos de vocês votaram ali no Instagram. Acompanhem sempre ali no Instagram, né, a votação dos podcasts. Eu sempre coloco lá para vocês votarem o tema que mais interessa a vocês, e muita gente ficou interessada por esse tema. Na verdade, foi unânime ali, todo mundo votou nesse tema saúde mental na atualidade, que acho que é um tema muito que cresceu muito desde a pandemia, né? Tem estudos mostrando isso, de que desde o período da pandemia de 2020, termos ligados à saúde mental, como ansiedade, psicólogo, psiquiatra, saúde mental, foram termos que começaram a ser muito buscados em 2020, 2021, e isso se manteve, né? Então, ainda assim, eu vi que a gente consegue ver ali que cresceu muito o interesse por saúde mental da população, né? As pessoas têm buscado mais ajuda, têm buscado mais conhecimento dentro da área de saúde mental. Isso é algo muito bom, né? Essa primeira fase de conscientização, de interesse, é algo assim que a gente tem percebido, né? Eu tenho percebido pelo menos, né? E tem sido um fator bem positivo. Você tem visto esse crescimento assim de interesse pela população? Como que você tem visto isso? Cara, com certeza, principalmente depois da pandemia, eu acho que foi um ponto de virada em relação a esse assunto, porque além da gente ter a possibilidade de uma doença que a gente não conhecia até então, não sabia como ela poderia ser transmitida, eu não sei como que foi a sua experiência, né? Mas eu conheci pessoas que elas teve pessoas que tiveram contato com pessoas contaminadas e não foram contaminadas, enquanto que o contrário aconteceu, ou seja, pessoas que em um primeiro momento não tiveram contato, mas acabaram se contaminando. Então foi algo que, de certa forma, fez com que a gente ficasse paranoico, né? Porque uma coisa é a gente ter contato com aquilo que a gente consegue ver, outra é com o micro-organismo, né? Que a gente não sabe onde ele está, a gente não sabe o que ele pode acontecer e o que ele pode fazer. E junto com isso também, a gente teve as notícias referentes às pessoas que foram morrendo por dia. Eu lembro que durante esse período teve uma angústia, foi um período de muita angústia, né, para muita gente. Eu não era formado ainda, eu estava no meu período de estágio, mas atualmente, como clínico, eu percebo que muitas reverberações dessa época, né? Muitas pessoas falam sobre isso, que durante a época da pandemia, a minha ansiedade explodiu e isso gerou uma série de questões. E acho que um fato que é super interessante também é que foi um momento traumático, de fato, porque foi de uma hora para outra que pessoas no Brasil inteiro, no Brasil e no mundo inteiro, elas tiveram que ser obrigadas a pararem o que elas estavam fazendo, entrar para dentro de casa. Eu acho que a gente nunca tinha vivido um momento assim na história, né? Eu lembro uma cena que ficou muito marcada na minha mente, que foi uma praça, eu não lembro agora o nome da praça, mas fica no Vaticano, que era um ritual religioso que o Papa presidia, enfim, que pela primeira vez na história não tinha ninguém lá, e ele fez sozinho. Então foi uma imagem muito marcante, né? Foi uma imagem muito forte.
Eu acho que a pandemia ela foi um divisor de águas em muitos sentidos, né? Sim, uhum, sim, com certeza. É, muitos aspectos ali ruins, um momento muito difícil ali para grande parte da população, né, do mundo, né? Mas também teve esse aspecto ali das pessoas buscando mais ajuda, né? O que de certa forma foi bom. E aparentemente isso se mantém, essa busca por ajuda, né? Então, Uhum, acredito que já era algo que já vinha crescendo, né? Então, o interesse pela saúde mental. Eu, quando era criança, saúde mental era um termo ainda hoje existe preconceito, não tem como negar, né? Em certas regiões do Brasil, em certas populações existem mais preconceito também, né? Mas é incomparável a 20 anos atrás, né? Onde você tinha vergonha de falar que você vai no psicólogo, as pessoas escondiam ao máximo. Eu lembro que quando eu era criança, né? Um dos meus amiguinhos tinha 5, 6 anos de idade, um dos meus amiguinhos falou lá na época assim, ei, Breno, não fica muito perto de um dos outros amigos lá meu, falou assim, não fica muito perto dele, não conversa muito com ele, porque eu sei que ele tá indo no psicólogo e tá tomando uhum, medicamento psiquiátrico. E era uhum, uma criança que é amigo meu até hoje, né? E era uma criança que tinha TDAH, né? Tinha sido diagnosticado com uhum, TDAH, tomava uhum, ali Ritalina, metilfenidato, provavelmente. E veio outro amiguinho falar: eu fiquei sabendo isso, fica uhum. esperto, porque ele toma medicamento, então deve ser perigoso, né? Para ver o nível de É, preconceito que existia. é como se a loucura e a doença mental fossem algo que pudesse ser transmitido, né? Sim. Aí a gente retoma esse tema do vírus da Covid-19, né? E eu acho que é super importante para a gente falar sobre saúde mental na atualidade. Eu acho que a gente tem que dar alguns passos para trás, né? E falar sobre essa construção da loucura, que o Michel Foucault ele trabalha tão bem na história da loucura, né? E a gente percebe que a loucura ela tinha uma concepção totalmente diferente, né? E o Foucault ele faz esse resgate histórico. A, a loucura enquanto doença mental foi uma construção, foi algo que se estabeleceu há pouco tempo, em termos históricos, claro, mas a gente percebe que a figura do louco vai estar sempre ligada com a figura do perigoso, com a figura é, da pessoa que é marginal, da pessoa que ela vai estar sempre à margem da sociedade, né? Eu acho que esse é um aspecto muito interessante, né? Porque a gente vive numa sociedade que ela é regida pelos princípios do iluminismo, né? Da razão. E quando a gente se vê confrontado com essa outra forma, com essa outra dinâmica de funcionamento que é a loucura, a gente vê o quanto que ela é estigmatizada, né? Eu acho que é super importante a gente falar isso, porque, assim, cara, é muito louco, né? Porque eu não sei quanto a você, mas na minha vida pessoal, ou quando eu conheço uma pessoa nova, eu não falo que eu sou psicólogo, porque sempre vai vir aquelas piadinhas, né? Sempre que a pessoa, ela vai achar que, enfim, que se ela falar comigo, ela vai ficar louca, né? E tal, Tá não me sei o quê. analisando, né? Esses comentários. Exato, exato. E a gente vê o quanto que tem de fantasia em relação à nossa própria profissão, né? Sim. Mas eu acho que essas fantasias elas têm um fundo sócio-histórico muito importante, né? Porque nós não nascemos no vácuo, né? E levar isso em consideração é super importante para a gente falar sobre saúde mental. Uma coisa que, como você falou anteriormente, né? Eu sou um psicanalista, né? Eu sou um psicanalista em eterna formação. E uma coisa que foi super importante que o Freud trouxe pra gente foi mostrar que essa linha tênue
entre normalidade e patologia, ela é muito mais permeável do que a gente gostaria que fosse. Uhum. E tem um livro que é muito bom, que é do professor Alfredo Garcia Rosa, que se chama Freud e o Inconsciente, que ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que o Freud, ele quebra o código. Quando ele traz o aspecto do inconsciente, das manifestações do inconsciente, através dos sonhos, ele quebra o código. E ao quebrar o código, ele abre toda uma outra possibilidade de visão de mundo. Tanto que até hoje a gente vê que a psicanálise ela é muito atacada por argumentos que são fracos, em relação ao fato de falar que ela é uma pseudociência, que ela não tem comprovação. Mas eu acho que é super importante a gente também. Acho que são dois pontos que são legais a gente abordar também, né? Uhum. Primeiro, que não existe só uma forma de fazer ciência. Existe um conceito que se chama raciocínios clínicos, estilos de raciocínio, que existem diferentes formas de a gente analisar um objeto de estudo, né? E a psicanálise, de fato, ela traz um outro aspecto, uma outra visão sobre a saúde mental, que eu acho que ela é super importante. Da mesma forma que a gente precisa também dos, dos estudos empíricos que vão falar sobre os efeitos do medicamento no funcionamento do cérebro, na questão do funcionamento dos neurônios, a gente não pode também esquecer que a saúde mental não se dá apenas do ponto de vista de um funcionamento orgânico, mas também existe uma parte muito forte que é essa dimensão simbólica, que eu acho que hoje em dia ela é muito negligenciada. Ela é muito Uhum. negligenciada. Porque eu acho que é Sim. fundamental um, um psicólogo ele ter uma visão sociopolítica muito clara, ele ter uma visão histórica muito clara, sabe? Saber Sim. que a doença mental ela é uma construção, como Foucault mostrou pra gente, e que o, o que a gente define como normal e patológico tem sim tem sim um viés, Uhum. Sim, tem com sim um certeza. viés. Não é algo dado, não é algo natural. E eu acho que as ciências humanas nesse sentido são muito importantes, porque elas vão dar esse olhar crítico pra gente. O Sim. que você Uhum. Sim. pensa a respeito disso, Breno? Concordo. Acho que Foucault também traz muito isso, né, de que na história da humanidade já foram muitos, é, já houveram visões muito diferentes do louco, né, o louco já foi visto em outras épocas como sábio, como alguém que via coisas que outras pessoas não viam, né, uma pessoa como se fosse ali uma espécie de um dom, né, principalmente na antiguidade, né, então depende muito do contexto onde a pessoa está inserida, e hoje em dia também a gente vê que os transtornos eles são definidos de acordo com o contexto social onde a pessoa vive, né? Quando a gente define um transtorno de personalidade também, o próprio DSM ele descreve isso, né? O transtorno de personalidade ele é quando a pessoa foge muito de acordo com os padrões culturais onde a pessoa está inserida. Então, alguns comportamentos em algumas sociedades pode ser ok, pode ser normal, de certa forma, né? Então, essa ideia do normal e do patológico, enquanto em outras culturas pode ser um problema, né? Então, varia muito também é, do contexto ali cultural onde a pessoa está inserida, essa noção de normal, patológico, com certeza, total sentido. Mas assim, né, até voltando um pouco nesse tópico, né, a gente estava trazendo um pouco do quanto que foi mudando a visão sobre saúde mental, né, nos últimos anos, e o quanto também foi surgindo mais interesse da população, né? Acredito que esse interesse já estava se intensificando. De repente, na pandemia, teve um grande salto ali no interesse pela saúde mental, né? E algo muito triste também é que esse interesse não vem em vão, né? Tem estudos mostrando que o número de transtornos mentais, né? Então, para falar do estudo em si, né? Foi
uma publicação da Organização Mundial de Saúde, que é um relatório de 2022, que mostrou que o número de transtornos mentais, principalmente ansiedade e depressão, né, mas o número de transtornos mentais aumentaram em 25% só no primeiro ano da pandemia. É muita coisa, 25%. E chegou a um momento, no momento ali da pandemia, a se estimar de que aproximadamente 1 a cada 8 pessoas tinha algum transtorno mental, que dá o valor de 1 bilhão de pessoas, a gente considerando aí 8 bilhões de pessoas atualmente que existem no mundo, 1 bilhão dessas pessoas talvez se enquadre dentro de um transtorno mental. Os números são muito graves, né, muito alarmantes. Já chegou Sim, a entrar em contato com esses dados, com esses conteúdos? sim, com certeza. Eu acho que não só nos dados em si, mas também no contexto clínico, né? Porque é muito comum a gente receber, eu acredito que também na sua clínica seja isso, né? Pessoas que vêm com essa queixa, né? Da depressão, da ansiedade. E acho que aí que eu acho que é super importante a gente falar de novo sobre a questão política, né? Porque saúde mental tem a ver, é um assunto que ele tem inúmeras definições, né? É um tema que é um conceito que tem inúmeras definições e eu parto de uma vertente que ela é crítica, que vê a saúde mental muito relacionada com as condições de vida das pessoas. É essa visão Sim. biopsicossocial que a gente tem na psicologia, né? E eu acho que é super importante falar também sobre o porquê que explodiu, né, esse número de diagnósticos de pessoas com ansiedade, de pessoas com depressão. E, cara, basicamente a gente viu um processo de pauperização da população como um todo, ao mesmo tempo que a gente teve um aumento no número de bilionários aqui no Brasil. E a gente percebe isso, né, que as condições de vida da população foram sendo pioradas gradativamente. E a pandemia, ela foi um processo de realocação de riquezas, né? Fez com que as pessoas, grande parte da classe trabalhadora, ficasse cada vez mais pobre, enquanto que a burguesia foi se enriquecendo. E quando a gente fala de burguesia, a gente fala de um grupo muito pequeno de pessoas que e isso vai gerar efeitos na saúde mental das pessoas. Então, a questão do sofrimento também, porque sofrimento é fome. Sofrimento é você chegar ao final do mês e não ter como pagar as suas contas e você poder ser despejado da sua casa. Você está em Buenos Aires e Buenos Aires está vivendo esse processo de pauperização da população. Aqui em São Uhum. Paulo, a população em situação de rua explodiu. Sim. Explodiu. E, Uhum. Sim. além disso, a gente tem um processo de invisibilização da população em situação de rua. Porque, por mais que a gente tenha uma questão, um problema crescente em relação a isso, a gente não tem políticas públicas que acompanhem essa demanda. Tem uma Uhum. reportagem muito boa, que é da revista Ponte, que apontava exatamente isso, que o critério aqui em São Paulo, adotado até então, eu não sei se mudou, para você classificar uma pessoa que está em situação de rua era o seguinte: se a pessoa morasse debaixo de uma ponte, tivesse uma parede de madeirite como parede do barraco dela, ela não era considerada em situação de rua. Então, o que isso acontece? Então, o que isso causa? A partir do momento que a gente tem uma estimativa menor da população em situação de rua, menos recursos são direcionados para essa área. Sim. Uhum. Claro, Então, para esconder os dados, né? exatamente. Então, Uhum. como que a gente vai trabalhar, por exemplo, um trabalho clínico com essa pessoa, se a pessoa não tem uma casa, se a pessoa não tem as 3, 4, 5, 6 refeições garantidas por dia? Como que a Sim. gente vai trabalhar isso, né? Então, no final das contas, a gente acaba enxugando gelo. E não que o nosso trabalho não seja importante. Sim, ele é importante. A partir do momento que a gente abre um espaço de escuta para essas pessoas, isso vai fazer, de fato, diferença. Mas a gente tem que saber que o nosso trabalho não para por aí. Sim. Uhum. Sim, com certeza. É,
e um relatório um pouco mais antigo, falando um pouco sobre, também um pouco mais sobre esses dados do Brasil, né? O Brasil já foi considerado, num relatório de 2017 da ONU também, o Uhum. país mais ansioso do mundo, Sim. né? O quinto país com mais transtornos de depressão e o país com mais depressão da América Latina, mais transtornos depressivos da América Latina. E com certeza uma das principais causas apontadas ali é a desigualdade social, uma das principais Sim. causas apontadas como a causa disso, né? Então, vai muito além até da nossa capacidade ali individual como psicólogos, mas depende muito de uma política pública, não só de acesso Uhum. a moradia, acesso a recursos básicos, né, moradia, alimentação e tudo mais, como também de acesso à saúde mental. Porque saúde mental é um tratamento, ainda mais falando em clínica particular, tratamento caríssimo. Pouca parte da Sim. população vai ter acesso a esse tipo de tratamento. Chuto ali que talvez, não chuto, tem pesquisa sobre isso, de que 5% da população só tem acesso a tratamento em saúde mental, enquanto só de transtornos depressivos, né, já ultrapassa isso, já ultrapassa esses 5%, né? Então, só de ansiedade existem mais pessoas do que pessoas que têm acesso a recursos em saúde mental. E aí, se for considerar todas as demais outras questões que Uhum. necessita desse apoio, né, Uhum. não só de transtornos, mas de questões ali de vida que necessita desse tipo de acesso a tratamento de saúde mental, é muito inacessível ali para a população esse tipo de tratamento. Sim. Até porque eu acho que a nossa formação é uma formação muito cara. Independente se Sim, você é um psicólogo cognitivo, comportamental, um psicanalista, nossa formação é muito cara. E isso, sim. inevitavelmente, vai refletir no quanto que a gente vai cobrar aos nossos pacientes, clientes, enfim, analisando, assim, cada um usa o termo que é mais pertinente a si. E eu tô lendo essa semana um livro que se chama, poxa, é, é uma, é, perdão, esqueci agora o título, mas eu lembro do subtítulo, Tudo bem. que é uma história popular da psicanálise, que é um livro que foi publicado pela editora Ubu, que ele conta, porque dentro da história da psicanálise, a gente tem acho que antes de falar sobre isso, né, acho que é super importante falar o seguinte, que dentro da história existe uma luta de classes. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a questão relacionada à memória que a gente tem em relação à Guerra Fria e às experiências do socialismo real, a gente percebe que como essa história vai ser contada é um espólio de guerra e vai para o vencedor. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem a nossa formação, né? Ela é muito permeada pelo conceito de totalitarismo, que é um conceito trazido pela Hannah Arendt, que ela vai igualar o Estado nazista, o regime nazista, com o Estado stalinista, né? Como se eles fossem pontas opostas, né? Só que Uhum. tanto que isso vai formar a teoria da ferradura, né? Que os extremos acabam se encontrando. E hoje em dia, a gente está tendo estudos contando um outro lado da história, né? Que a gente está tendo acesso também aos documentos soviéticos. Tem um livro muito bom que é de uma historiadora americana chamada Wendy Goldman, se não me engano, que se chama Terror, Democracia em Tempos de Stalin. Que ela vai fazer esse balanço histórico e falar assim, cara, as experiências socialistas de fato tiveram muitos erros, mas enfim, não foram o inferno foi dito, que foi enfim, acho que é uma coisa Sim, que seria interessante, mas é só para falar dessa questão, né? Que existe uma luta de classes pela memória. Como a gente sim. vai falar sobre história, ela vai ser feito pelos vencedores. E dentro da psicanálise, os vencedores foram um grupo que ele falou permanentemente que a psicanálise sempre se afastou da sociedade, ao ponto de que nos anos 80, aqui no Brasil, nos anos 70, 80, durante a ditadura,
as sociedades de psicanálise brasileiras, elas se afastaram da política e falaram o seguinte, olha, os analistas eles não se envolvem com o político, eles são neutros, que é uma postura muito diferente que a gente vai ver dos analistas argentinos, que eles foram, sim, engajados politicamente, muito engajados, ao ponto que ficou muito famoso as análises feitas dentro dos táxis, dentro dos carros. Eu não sei se você conhece essa história, Não, mas os analistas, interessante. eles eram militantes de esquerda e, naturalmente, suas casas, os seus consultórios, eles eram grampeados. E para que eles pudessem trabalhar, eles combinavam com os analisandos deles que eles iam buscar eles de carro, a análise era feita dentro dos carros, ou dentro de táxis. Então a gente vê essa mudança, né, que na verdade, essa história de que a psicanálise ela não é engajada politicamente, tipo, é uma farsa. E esse livro, ele também, ele vai mais a fundo nessa questão, e ele mostra, né, como que, principalmente dentro da experiência russa, a psicanálise ela foi usada como uma política de Estado, tanto no âmbito da saúde mental, quanto no âmbito da pedagogia. É um livro extremamente interessante, assim, ele mudou muito a minha percepção e fez com que ficasse mais forte ainda essa necessidade de olhar não só o sujeito que está na nossa frente, mas sim o contexto social onde ele está inserido. E fazer essa articulação, que ao mesmo tempo é muito difícil, mas é muito importante, né? Uhum, sim, com certeza. Uhum. Muito interessante. É, bom, e aí a gente estava também trazendo esse percurso aí da pandemia, né, dos primeiros anos, o quanto que impactou na saúde mental, né? Uhum. E depois desse período, quando você começou a atuar em clínica, né, o que que você começou a ver na sua atuação como grandes desafios da saúde mental na atualidade? O que que você tem observado aí na sua prática clínica com relação a esse tópico, né? Os desafios da saúde mental na atualidade. Olha, eu acho que o primeiro ponto é uma desmistificação que a gente tem que fazer em relação ao que é saúde mental. O que é saúde mental, o que é o trabalho de um psicólogo nesse sentido. Primeiro porque as pessoas automaticamente elas pensam que o psicólogo é exclusivamente psicólogo clínico. E as pessoas não sabem que psicologia é um termo guarda-chuva para uma série de funções que a gente exerce. Acho que esse é o primeiro ponto, né? O segundo, que eu acho que vai ser um ponto que a gente sempre vai trabalhar em cima, é essa questão da loucura, de desmistificar a loucura, de desmistificar todas essas questões, né? Que estão referentes ao fato de que, por mais que a gente tenha avançado bastante, ainda é muito comum encontrarmos pessoas que vão falar o seguinte: olha, eu não vou para um psicólogo porque eu não tô maluco. É Sim, muito comum a gente encontrar isso ainda hoje em dia com pessoas novas, né? E sim. porque a gente tem dentro da nossa cultura essa visão do doente mental como uma pessoa perigosa. Eu estava assistindo esse final de semana um filme que eu gostei muito, da minha infância, né? Mas hoje em dia eu acho que ele é muito... que ele peça um desserviço, que é o Halloween. Porque ele mostra o Mike Myers na primeira cena, né? Dentro de Uhum, um manicômio, judicial. Então ele aí mostra ele, mostra os outros internos também como pessoas perigosas e, querendo ou não, isso passa uma mensagem, né? sim, Isso passa uma mensagem. E acho que trabalhar essa questão é muito importante. Eu acho que o segundo ponto também que seria muito interessante falar a respeito é o fortalecimento do SUS. O SUS uma política de governo, na verdade, uma política de Estado, né? Que é revolucionária. Revolucionária. Na verdade, não revolucionária, mas no sentido de ser uma reforma, né? uhum, Porque pela primeira vez a gente teve um acesso gratuito para todos os cidadãos brasileiros. Mas o SUS, ao longo do tempo, desde a sua fundação, ele sofre um processo de desinvestimento muito grande. Então é muito comum a gente encontrar pessoas que, por exemplo, que não têm condição de pagar um psiquiatra e precisam recorrer ao sistema público. Só que, enfim, ele está lotado, tem muita gente, ou então os próprios profissionais desse equipamento, eles estão abarrotados de trabalho. sim.
Uhum. Eu acho que um tema que seria muito interessante falar sobre hoje com você, Breno, eu acho que é o tema relacionado às bets, que na verdade aqui no Brasil, assim, virou um problema de saúde mental aqui no Brasil. Sim. Uhum. Sim, com É, certeza. Já tive casos assim, né, de muitas pessoas entrando em vícios gravíssimos ali, perdendo casamentos, casa, perdendo tudo ali por conta desses joguinhos, entre aspas, né, que são perigosíssimos, né? Não sei como está sendo sua experiência ali na clínica, tem chegado também muitas questões ligadas a isso? sim, eu tô recebendo bastante queixas relacionadas à questão da compulsão em jogos e a compulsão de Sim, pornografia também. também. Acho que são temas que a gente tem que discutir muito seriamente em relação a isso, né? E se perguntar por que tantos jovens, principalmente, eles estão se viciando em jogos, se viciando em pornografia. E eu acho que é muito. Quando a gente vê, né, mais de perto, essa questão principalmente em relação às bets, a gente vê que muitos deles veem a questão das bets como uma forma de investimento. Eles veem dessa Sim. maneira. Isso acaba Uhum. sendo um erro muito grande. E não tem como a gente desvincular disso do caldo cultural que a gente tem inserido, né? Sim. E é divulgar, inclusive esse tipo de argumento é divulgado pelas bets, né? De que não, invista seu dinheiro aqui, é algo que é utilizado pelas próprias empresas, esse argumento. Uhum. Uhum. Tem essa E- diferença, né, das bets do jogo dos cassinos online, né? Mas, de uhum. qualquer maneira, eles acabam virando um problema, né, de saúde pública. Sim, uhum, sim. Só fazendo um comentário sobre o que você tinha falado sobre essa visão do louco, como o quanto ainda existe preconceito, né? É, tem outro estudo também bem interessante sobre pacientes com esquizofrenia e violência, né? E uma das conclusões que eles chegaram é de que a esquizofrenia é normalmente o transtorno que é mais fortemente associado com a loucura, né? É o estereótipo ali, digamos, da loucura. E nesse estudo, né, eles chegaram na conclusão de que as pessoas portadoras de esquizofrenia são muito mais vítimas de violência, imensamente maior, às vezes que elas são vítimas de violência do que violentam, ou agridem outras pessoas, né? Então elas são muito mais vítimas desse processo do que causadoras. Isso é algo que dificilmente os filmes retratam, né? Não conheço nenhum um filme que retrata muito isso assim de forma consistente, quanto filmes retratando o oposto, que é associando a loucura com pessoas que são violentas, a gente vê o tempo todo. Sim, e isso acaba virando um problema muito grande, porque a pessoa ela está inserida nesse caldo cultural que associa a loucura com a maldade, a loucura com a criminalidade, a loucura com a violência. Ela não vai procurar ajuda, porque ela sente vergonha. Com certeza. Uhum, sim. As pessoas preferem, muitas, óbvio que não é culpa da pessoa como indivíduo, é todo esse contexto cultural, mas as pessoas preferem sofrer com os sintomas, com todo esse processo de adoecimento mental, de transtorno mental sem ajuda, do que passar por todo esse processo de estigmatização, de preconceitos, caso busquem ajuda e sejam ali realmente é, interpretados ali como loucos por familiares, por conhecidos e pela população, né, que convive. Uhum. Eu acho Uhum. que uma coisa que é super interessante também para a gente pontuar aqui, essa diferença entre sofrimento e patologia. Não é Uhum. todo sofrimento que é Sim, patológico, porque a vida é sofrer. A vida gera sim, tensão psíquica. Tanto que, com que o certeza. Freud, o Freud tinha uma frase que ele falava dessa maneira, né? Que o objetivo da psicanálise é transformar a miséria neurótica em sofrimento banal. Uhum. Porque a vida Interessante. gera sofrimento. A vida gera sofrimento. Assim, tem um movimento que eu acho que é muito, que eu acho muito perigoso, que eu acho que
a formação psiquiátrica, principalmente, ela tem uma visão estritamente biologicista. E isso faz com que perca de vista esse ponto dessa dimensão simbólica do sofrimento psíquico, né? Uhum. Porque eu Sim. acho que quando a gente abre uma escuta para um paciente, para ele poder falar a respeito disso, a gente percebe que, na verdade, o que a gente está lidando é com uma denúncia social. Uhum. Cara, porque se a gente não tiver uma visão, tem um caso que é muito interessante da, da Isildinha Batista, que ela é uma psicanalista negra. Ela fez a formação dela na França, né? E ela fala que quando ela voltou para o Brasil, ela começou a falar, né, começou a fazer um trabalho de análise, e ela acabou comentando com a analista dela, né, olha, quando eu vou para os lugares, as pessoas ficam me olhando, eu me sinto muito incomodada, e, enfim, ela estava falando sobre racismo. E Sim. ela conta que o analista dela virou para ela e falou assim, olha, eu vou encaminhar para você, vou encaminhar você para um psiquiatra porque você está em estado psicótico, porque aqui no Nossa. Brasil não existe racismo. Cara, como Nossa. que, como que a gente. Porque, assim, a ideia da psicanálise é usar o divã como um lugar de contestação, da fala para as pessoas, da, da fala para a pessoa que está sofrendo, fazer com que ela tome a autoria da própria história. E quando a gente pega essa pessoa que está falando de um sofrimento que ele é causado por condições sócio-históricas, como o racismo, o machismo, a transfobia, a homofobia, como que a gente vai medicar essa pessoa, cara? E é por isso que eu acho que é super importante pontuar isso. O sofrimento é diferente de patologia. Sim. Porque você está silenciando essa pessoa. Uhum. Sim, Eu com acho que o nosso, certeza. nosso trabalho, o trabalho clínico, é muito trabalho de abertura, não trabalho de fechamento. Uhum. Sim, perfeito. Ótima fala, né? Eu acho que é, esse tema assim do sofrimento é algo que para mim toca bastante assim no nível pessoal, no sentido de eu sempre fui muito interessado por esse tópico, né? O sofrimento. Eu acho que foi uma das coisas principais que me trouxe para a psicologia. Uma das perguntas que eu tinha desde criança que é por que existe o sofrimento, né? Por que, que as pessoas têm que sofrer? As pessoas têm que sofrer, não têm que sofrer? É uma pergunta, inclusive, que me remete à história do Buda histórico, né? O Buda histórico, ele tem o Uhum. percurso ali da vida dele é tentando entender o sofrimento, por que, que as pessoas sofrem, por que, que as pessoas têm que sofrer, né? E ele, então, na sua história ali, na história que é contada, né, do Buda histórico, buscando respostas de como que a gente pode não sofrer, deixar de sofrer, e na verdade a resposta que ele chega no final é de que é impossível, né, de que o sofrimento faz parte da existência humana. Tem uma frase dentro da ACT, né, que é a terapia de aceitação e compromisso, uma das terapias contextuais da terapia cognitivo-comportamental, que ela diz assim: há tanto vida nos momentos mais felizes quanto nos momentos mais tristes, né? Há muita vida nisso. Se a Uhum. gente fica, e muitas vezes eu chego, inclusive com pacientes que têm a expectativa de chegar na terapia e falar assim, eu estou sofrendo, eu não quero sofrer, eu não quero nunca mais sofrer, né? Eu quero deixar de sofrer. Eu Sim, sinto às vezes uma tristeza, acontece algumas coisas, eu fico triste, eu fico com raiva, eu não quero mais sentir isso, eu quero ser uma pessoa alegre, né? E inclusive, às vezes divulgada essa falsa impressão por um movimento aí crescente que tem chegado aí de gratiluz, né? Não, você tem que estar agradecendo por tudo, feliz sempre. É um movimento péssimo ali do ponto de vista de saúde mental, porque essa é uma expectativa irreal, né? sim. Dentro dentro da ACT, a ACT ela trabalha muito com metáforas, né? Existe uma metáfora muito interessante que diz respeito a essa questão do sofrimento, de que, né, então a metáfora é a seguinte, né, é como se a gente nascesse em um campo aberto e a gente fosse
esse campo aberto representa a nossa vida, né, e a gente fosse caminhando por esse campo aberto. Chega um momento que a gente cai num buraco representando o sofrimento, né, em um momento ou outro você vai cair, vários buracos na sua vida, né, e dentro desse buraco existe algumas pás, né, e você cai nesse buraco, olha essas ferramentas, que é a ferramenta que você tem, e começa a cavar, cavar, cavar em expectativa de sair desse buraco. Só que você só afunda, né? Uhum. Esse ato de cavar representa o ato de não querer sofrer. Eu não quero sofrer, eu não quero ter que cair em É, buracos, eu quero deixar de sofrer. Essa tentativa de querer deixar de sofrer só traz mais sofrimento. Sofrimentos vão, óbvio que é uma expectativa totalmente válida, principalmente quando a gente pensa em transtornos mentais, eu quero deixar de sofrer, eu quero não sofrer nunca mais na minha vida. É uma expectativa totalmente instintiva até, né? Mas o sofrimento vai fazer parte da existência humana e até pelo sofrimento existir que também vai existir emoções positivas, que a gente vê inclusive que a medicação faz, né, em alguns casos, altas doses de medicação, antidepressivos, né, é, a gente vê que muitas vezes as pessoas podem deixar é, de sentir alguns sofrimentos, mas um relato que eu escuto muito em pessoas que tomam altas doses de medicação é de que a pessoa deixa de sofrer, mas também deixa de sentir alguns prazeres. Poxa, eu me sinto meio anestesiada, já ouvi muito esse relato, né? Me sinto meio anestesiada, eu não estou mais sofrendo igual eu estava antes, mas eu estou tão, de certa forma, dopada de altas doses de medicação, que também acontecem coisas uhum, boas, né? Tem uma notícia uhum, boa e tudo mais, e eu não consigo viver isso com a alegria, com a intensidade que eu sentia antes. Porque à medida que uhum, você corta o sofrimento, biologicamente, você também corta o quanto você é afetado pelas coisas na sua vida. Então a sua felicidade também vai ser afetada. Né? É igual uma pessoa que não necessariamente com medicação, ela ela deixa de evitar, começa a evitar várias coisas na vida dela. Por exemplo, vou evitar interagir com outras pessoas porque eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo de sofrer, né? Tenho medo de que a pessoa me rejeite, tenho medo de que a relação que eu tenho de amizade com outra pessoa gere alguma frustração, então a pessoa deixa de ter experiências com medo de sofrer. Só que deixando de ter experiências, ela também não tem experiências prazerosas, uma amizade verdadeira, uma relação amorosa, ela vai ficando meio que uhum. comportamentalmente anestesiada da vida, de tanto evitar o sofrimento. Falei um monte aqui, o que você acha sobre isso? Não, e é muito interessante porque eu acho que pra gente ver, né, que cada um vê, somos diferentes vertentes, mas a gente está vendo o mesmo problema, né? A gente está vendo o mesmo problema de diferentes ângulos. O Freud, ele fala isso em 1930, no Mal-Estar na Cultura, que qual que é a tese dele nesse artigo? Na Fantástico verdade, é esse um livro. livro, né? Na verdade, é um Sim. livro. Uhum. Ele fala que esse mal-estar que ele se refere presente na condição humana, ele é devido ao fato de que para a gente viver em sociedade, a gente vai ter que recalcar as nossas pulsões, para a gente poder viver. Então, a gente abre mão de parte da nossa liberdade para a gente conseguir viver com o outro. E isso é inevitável, esse sofrimento ele é inerente e sempre vai existir. E quando a gente olha para esse movimento que você falou, esse movimento Gratiluz, ele é muito prejudicial porque a pessoa se sente culpada por se sentir mal. Sim, Assim, não é só porque a pessoa tem uma casa, não é só porque a pessoa tem uma família que ama ela, não é só porque a pessoa tem um emprego bom que ela não vai sofrer. As sim. causas do sofrimento são inúmeras. E quando a gente. E é muito comum ouvir isso, falar assim: olha, eu tô um paciente, um analisando, enfim, assim: olha, eu tenho tudo, eu não sei por que eu tô sofrendo. Uhum. Eu me sinto culpado por estar sofrendo. Então, o que que a gente vai fazer? O discurso do senso comum é falar assim: olha, você não tem motivo para isso, você tem tudo. Tem que Espera aí, o parar de que que é sofrer. esse tudo, né? Espera aí, o que que é esse Uhum. tudo? O que que significa essa família para você? Me conta. Vai falando. E a partir disso, a gente vai percebendo
que as coisas não são preto no branco, né? Que a gente vai percebendo também que a existência humana, ela, como o Buda falou, ela é sofrimento. Mas o que que a gente vai fazer com esse sofrimento? Porque sofrer não vende, né? Sofrer não vende. Essa ideia da felicidade, ela vende. E a gente acaba entrando numa lógica capitalista que ela é muito perversa, porque a gente nunca vai chegar nessa felicidade. Uhum. Então, quais são as consequências disso, né? Ainda mais no mundo neoliberal que a gente está vivendo, que traz a ideia de que o Estado ele vai ficar cada vez menor para que as pessoas empreendam, para que as pessoas possam ter essa, entre aspas, essa liberdade. A gente acaba vendo para onde isso vai levar. Sim. Aqui no Uhum. Brasil, por exemplo, a gente está tendo um processo muito grande de precarização do trabalho, pejotização dos trabalhadores. E saiu uma reportagem, eu não, me fugiu agora o nome, do veículo que veiculou ela, que, enfim, noticiou, disse que a maioria desses trabalhadores, eles trabalham mais de 10 horas por dia, eles não têm benefícios, e eles querem voltar a ser CLTs. Só Uhum. que, atualmente, a gente está num processo que isso não vai acontecer. A tendência, se nada mudar aqui no Brasil, é esse processo se aprofundar. Sim. Então, como Uhum. dissociar o mundo do trabalho do mundo da saúde mental? Você entende que está tudo conectado? Com certeza. Uhum. E Sim. qual que é a ideia da política pública? A política pública, ela visa corrigir as desigualdades estruturais. Mas, cara, a gente não vê nada disso nesse sentido. Ao invés disso, a gente vê, por exemplo, que existe esse movimento de avanço da extrema-direita no mundo. Que eles vão falar o seguinte: olha, tá tudo uma bosta, tá tudo muito ruim, e é só você por você. Por um lado é verdade, sim, por isso que eles ganham tanta força. Porque é isso, a gente não tem um outro movimento político que vai propor uma outra visão para o mundo. Tem um autor que eu gosto muito, o Mark Fisher, que ele fala sobre essa ideia do realismo capitalista, que a gente não consegue ver um mundo fora do capitalismo. Então, o que acontece com os nossos sonhos? O que acontece com as nossas utopias? Porque isso também faz a gente continuar vivendo. Sabe, a Uhum. gente tem uma outra sociedade. E quando eu falo numa outra sociedade, eu não digo necessariamente uma sociedade fora do capitalismo, porque, enfim, eu acho que são coisas que dependem de muitos fatores. Mas é isso, a gente não consegue ver um mundo diferente do atual que a gente está vivendo, e de fato as coisas estão piorando. Eu não sei se você recebe na sua clínica, mas eu já recebi várias vezes pessoas que estão com ansiedade climática, que Uhum. elas olham para o mundo e falam assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer aqui, eu tenho muito medo do futuro. Sim. Uhum. Não quero ter filhos por causa do medo que eu tenho de como o mundo está se tornando também, né? Exatamente, exatamente. Sim. Então, como que a gente vai Uhum. escutar essas pessoas? Sabe? Como que a gente vai acolher elas? Uhum. Sim. Uhum. A gente estava falando desse contexto sociocultural, né? Também muito sobre essa questão da, da loucura, né? De como foi sendo visto e tudo mais. E a gente entrou nesse tópico aqui muito interessante que é sobre o capitalismo, né? E o quanto que a ideia da felicidade vende. Acho que esse tópico é muito interessante, muito contemporâneo, né? E é vendida essa felicidade de várias formas, né? Desde até propriamente uso de medicações, né? Então é uma espécie de venda de felicidade, mas também o marketing se aproveita muito disso, né? A estratégia de marketing mais frequente que a gente vê é sempre ali, desde da margarina que você compra, que é aquela família toda feliz, reunida, comendo uma margarina, né? Então você não está vendendo, o marketing usa a estratégia ali de que você não está comprando só uma margarina, está comprando um momento de felicidade com a sua família através da margarina, né? E de tudo, né? De carros, de até antigamente, né? Quando tinha mais propaganda de cigarro, hoje em dia de cerveja, né? Tudo vem vendendo essa ideia de felicidade para gente,
e o quanto que o capitalismo se aproveita dessa ideia, dessa questão nossa de querer ser feliz, se aproveita dessa nossa vontade para vender e empurrar produtos que não vão ser responsáveis por trazer a nossa felicidade isoladamente, né. Uhum. Uhum. Tem um analista, que ele acabou morrendo faz alguns anos já, o Contardo Caligares, que ele disse uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala que ele não quer ter uma vida feliz, mas sim ter uma vida interessante. E ele até Perfeito. escreveu o, um livro chamado Os Sentidos da Vida, né? Que ele fala sobre isso. É até engraçado no prefácio que ele fala que depois que ele falou, que ele disse essa frase, né? Que ele não quer ser feliz, mas sim ter uma vida interessante, ele foi condenado a falar sobre isso, né? E Uhum. eternamente sobre isso. Porque eu acho que é uma ideia que ela é tão fora desse, desse senso comum que a gente vive, né? Que é difícil a gente aprender isso. Exatamente isso que ele fala é o seguinte, olha, a vida vai ter sofrimento, a vida vai ter momentos de felicidade, e a gente tem que estar aqui para poder experimentar tudo isso. Não tem como a gente escolher só uma parte. Sim. Uhum. Com certeza. E se escolher, né, mesmo se tentar escolher, isso vai trazer mais sofrimento, né. É uma pessoa que é o caso, assim, né, de pessoas que evitam, por exemplo, ao máximo momentos de sofrimento, isso é um grande problema, né. A gente precisa passar por desafios, por exemplo, antes de gravar aqui o podcast, a gente estava conversando, né, como às vezes vem uma leve ansiedade, uma leve, né, algum sentimento aí desagradável, se a gente for fugir de todo sentimento desagradável, a gente não faz nada, a gente não grava podcast, a gente não vai para um primeiro encontro, que tem toda essa ansiedade ali de como que vai ser, né, de conhecer uma pessoa nova. A gente fica ali completamente limitado, se dedica a nossa vida só buscando momentos felizes, né. Então o objetivo, a gente nunca pode viver, buscando só esses momentos felizes, né. E muito interessante essa frase de: "Quero viver uma vida interessante", né, e não ficar evitando qualquer desconforto a todo custo. Nossa, o contrário, ele conta uma história de um paciente que ele recebeu e, e é muito legal porque a vida do Contardo é muito interessante. Cara, ele nasceu na Itália, ele morou na França, nos Estados Unidos, na Argentina e acabou morrendo aqui no Brasil. Os pais dele eram militantes partigiani, ou seja, lutaram contra o fascismo, do Mussolini. Ele conta que quando ele era criança, ele lembra que no porão da casa dele tinha armas que os pais dele escondiam. E ele conta que teve um paciente que chegou para ele e falou assim: olha, meu pai ele foi diagnosticado com um câncer terminal, ele vai morrer daqui 6 meses e eu gostaria que você me indicasse algum remédio ou coisa do gênero, alguma coisa assim, para que eu não sofresse, para que eu consiga passar por esse tempo e não possa sofrer. E o Contardo conta que ele falou assim, olha, que absurdo você falar uma coisa dessas, porque esse processo da gente ver os nossos pais, avós morrerem faz parte da vida, é um processo que ele ocorreu ao longo da história da humanidade. E você Sim. perder isso, um momento tão fundamental da sua vida, você não viver isso, sabe? Eu fico pensando, o que é isso, né? Por que que a gente tem tanto medo de sofrer, né? Uhum, uhum. Sim, com certeza. Bom deixar claro aqui, né, que a gente não está também dizendo que, não deve usar nenhum tipo de medicação, não é essa a ideia, né, e de que todo tipo de medicação vai ser, porque as pessoas já entendem para esse lado, né, de que todo tipo de medicação vai ser uma Judicial. anestesiar a vida, né, É. vai ser, não é por esse lado, né. Não, tanto que eu costumo falar para os meus analisando o seguinte, que a medicação é uma forma da pessoa de amenizar os efeitos do sintoma. Então, muitas vezes a pessoa precisa ser medicada para que ela possa fazer um processo de psicoterapia, de análise, enfim. Sim. E
no processo psicoterapêutico de análise, a gente vai tentar achar as causas desse sintoma. Então, é um processo que ele é complementar. Sim. Sim, com certeza. E até mesmo eu trabalho muito com pacientes com TDAH, né? De há uns anos para cá eu tenho me especializado muito nisso. E até trabalho muito isso com pacientes com TDAH, de que a gente vai tentar, o ideal do processo ali de tratamento para TDAH é conseguir melhorar os seus sintomas de maneira natural. Muitas pessoas vão precisar da medicação, né? Vão precisar de um psicoestimulante para manter ali a atenção e tudo mais, mas em muitos casos de pacientes com TDAH, principalmente casos assim leves e em alguns casos moderados, com técnicas da psicoterapia, mudando o ambiente e tudo mais, a pessoa já vai deixar de esquecer muitas coisas, já vai conseguir se concentrar mais, né? Então, não é todo mundo que vai precisar de medicação, que tem TDAH, né? E o ideal é você conseguir, com essas técnicas da terapia, melhorar isso. Os que vão precisar de medicação, junto com a medicação, as técnicas do processo de terapia. Senão se torna algo, né? O TDAH ele entra muito numa questão que tem muito a ver com o capitalismo também, senão se torna algo da pessoa ter às vezes tem TDAH, um quadro leve, mas que não precisa de medicação. Mas a pessoa às vezes quer tomar medicação, e acontece também com pessoas que não têm TDAH, que tomam medicação, ilegalmente, ou que Sim. querem ser diagnosticados com TDAH para tomar medicação, porque entra nesse processo que envolve o capitalismo, que é de querer produzir cada vez mais, né? De querer entrar nesse processo de quero produzir cada vez mais, eu não posso ter momentos onde eu me desconcentro, eu não posso passar por nada disso, porque eu tenho que estar sempre produzindo. Aquela antiga frase do antiga, deve ter gente que fala hoje em dia, mas hoje em dia é muito criticada a frase dos coaches de trabalhem enquanto eles dormem, né? Você vai trabalhar enquanto eles dormem e você vai acordar ali com um transtorno de ansiedade, com um monte de problema de saúde, porque você não está dormindo direito. Você vai ter um infarto antes dos 30, né? Um infarto, um burnout. Exato. E eu acho que é super importante você falar isso sobre a questão do capitalismo e essa questão da produtividade, porque tem um livro que ele foi produzido, na verdade, uma série de artigos, né, produzidos pelo laboratório do LatesFip, que é o laboratório de psicanálise, filosofia e, enfim, e teoria crítica da USP, que ele vai falar exatamente sobre isso, que o neoliberalismo ele funciona atualmente como um gestor do sofrimento psíquico, no seguinte sentido, de que o sofrimento psíquico faz com que as pessoas continuem produzindo. Então, é um artigo muito interessante, porque ele vai fazer, de fato, essa articulação entre o aspecto, essa dimensão sociopolítica e essa dimensão clínica. Ele vai falando as mudanças que ocorreram a partir do DSM-3, que ele tinha uma base psicanalítica, e ele vai para uma base estritamente biologicista, Descritivo ali, né? Sim. exatamente, descritiva, porque ele não leva mais em consideração as causas, a etiologia da Etiologia. doença mental, né, do transtorno mental. Então, a gente percebe que esses dois movimentos eles estão conjugados. Então, o processo de sofrimento, a linguagem, a sexualidade, o trabalho, estão todos relacionados. Uhum. São as dimensões Sim. da nossa vida, estão todos relacionados. Sim. Se eu não me engano, até no DSM-4, até a edição do DSM-4 já começou a ser muito mais descritivo, mas ainda envolvia essa análise mais etiológica, né? E o 5 foi passando a ser algo puramente descritivo ali, e também tenho várias críticas a isso. Mas, enfim, a gente teve um tópico que você mencionou que eu acho muito importante, né? A gente entrou nesse aspecto de produtividade e capitalismo, e outro aspecto interessante é essa ideia de que é vendida de que é você por você mesmo, você tem que se virar, e Hum. muito essa ideia vendida de egocentrismo, individualismo, né? E de que o quanto que o individualismo é, de certa forma, incentivado culturalmente, enquanto é incentivado de maneira nas entrelinhas culturalmente, mas também socialmente é criticado, né? Então existe uma certa dualidade nisso. E o quanto que um dos grandes problemas de saúde mental do mundo moderno é a solidão também, que,
que é diretamente relacionado com esse aspecto do individualismo que é incentivado dentro do sistema, né? Uhum. Então, acumule capital, né? Pense em você, na sua família, e pronto, e tudo mais, vários aspectos ligados ao individualismo e o quanto isso acaba gerando questões ali de saúde mental também, especialmente traduzido nesse sentimento de solidão e de isolamento. O que você poderia destacar desse aspecto assim dessa relação entre o individualismo e o sofrimento mental? Cara, eu acho que um exemplo muito bom que a gente poderia falar é a ascensão das igrejas evangélicas aqui no Brasil, né? Porque o que acontece? As igrejas evangélicas, elas vão prosperar em áreas que elas são de extrema vulnerabilidade socioeconômica. Uhum. Porque quando o Estado não chega, a gente vê que as pessoas sofrem, as pessoas têm necessidades, e muitas vezes essas igrejas elas vão ser esse ponto de apoio para que a pessoa possa continuar seguindo. Porque muitas vezes a gente vai ver numa comunidade que o único equipamento cultural que existe para que as crianças possam aprender um instrumento, jogar, praticar um esporte, socializar de uma maneira que eles estão longe da criminalidade, é uma igreja evangélica. Porque a igreja Uhum. evangélica, ela vai dar um laço social para essa pessoa. Então, não é o lugar apenas do apoio espiritual. É o lugar onde um irmão conhece o outro e o indica para um trabalho porque ele está precisando. É o lugar onde você vai ter uma pessoa para te escutar o seu sofrimento, o seu pesar. É um lugar onde você se sente à vontade para deixar o seu filho. E a gente está vendo que atualmente a gente está numa discussão muito grande em relação ao fato de saber por que que a esquerda ela não consegue conversar com as pessoas. Por que que a esquerda ela se desconectou de uma forma tão grande das demandas das pessoas. E essa é uma discussão que está muito em voga nesse momento nesse campo político, né? Mas a questão é essa: a sociedade capitalista ela incentiva esse individualismo, mas ao mesmo tempo a gente percebe que as pessoas precisam estar com as outras, umas com as outras. E as igrejas elas funcionam como esse anteparo, como esse apoio, como esse ponto de suporte. Então, Uhum. a gente percebe que, e dentro das igrejas, a gente acaba tendo um discurso que ele, ao mesmo tempo, ele suporta as pessoas, assim, no sentido de dar um apoio, mas, num outro sentido, ele acaba difundindo ideias que elas são, claro, eu não estou generalizando, mas acabam difundindo uma ideia que ela é muito prejudicial para a saúde mental, no seguinte sentido. Se a pessoa está sofrendo, se a pessoa está com depressão, se a pessoa está com caso com uma crise de ansiedade, é por falta de Deus. Isso é muito comum acontecer. Sim. Uhum. Sim, Isso é muito com comum certeza. acontecer. Uhum. Sim. É, e é muito comum, a gente chega muito na clínica, né, questões assim ligadas a isso, de pessoas que sofreram preconceito, né, em alguns meios, até preconceitos também que acontecem muito com relação à sexualidade, Uhum, também uhum, são frequentes, né. Mas enfim, não são todas, é claro, não são todas as igrejas, né, não são todas, mas a gente vê que realmente chega muitas essas demandas ali, né. Enfim, e como é tudo muito ligado, esses tópicos que a gente está falando, né, porque envolve, a gente tem falado ali do capitalismo, eh, a gente tem falado, só para deixar claro, né, quando eu falo, pelo menos, do capitalismo, eu não me considero comunista, socialista, mas a gente tem várias críticas ao capitalismo, né, e são inegáveis as críticas que existem, né, é um modelo com muitas falhas, né, e por a gente viver nesse modelo, a gente tem que realmente apontar as falhas até para buscar melhorias, né, melhorias nesse sistema.
enfim, como que as coisas são ligadas, como é vendida a ideia de meritocracia também, de que não, é você por você, é só questão de você querer, é só questão de você ter força de vontade que você chegará, Nossa, né? sim. Com essa ideia de individualismo, com essa ideia de. E com os problemas sociais que a gente mais vê, que são a depressão, muitas vezes a depressão é ligada com essa expectativa de comparação, do tipo, se é tudo minha responsabilidade, se existe essa meritocracia, e se outra pessoa está super bem e eu tô mal, é porque eu fiz algo de errado. Então é para eu me deprimir mesmo, é para eu ficar super mal, se eu não produzo tanto quanto o vizinho, se eu não ganho tanto quanto o fulano, se eu não tenho o carro do ano, o iPhone mais novo, né? E tudo isso é vendido também de forma a incentivar o consumo, né? Se você precisa ter tudo isso, você precisa ter o carro do ano, o celular do ano, tá produzindo ao máximo, tá fazendo tudo isso, senão significa que você é um fracassado, e se você é um fracassado, você tem que estar deprimido. Não sei, né? Claro que é uma extrapolação que eu estou fazendo, mas essas coisas se linkam muito na minha visão. Sim, sim, sim. E eu acho que é isso que tá, né? Um ponto de vista muito, é uma lógica muito perversa isso, né? Sim. Porque quando Uhum. mais a gente atomiza esse sujeito, a gente não leva em consideração que existem coisas que estão além do nosso controle. Porque a psicanálise, ela parte da ideia do conflito psíquico. O conflito psíquico, ele sempre vai acontecer. E quando retira a psicanálise do DSM, a ideia também é esconder também essa questão etiológica. Então você Uhum. individualiza o sujeito, você fala que o problema dele é um problema, é algo exclusivamente das sinapses dele, dos neurônios dele, e a gente acaba individualizando esse sujeito e não levando em consideração esses outros aspectos, né? Uhum. Sim. Uhum. Isso aumenta muito mais esse sofrimento, né? Sim. Com certeza. Uhum. Culpabilizando ali a pessoa no nível individual, né, de certa forma, e de maneira implícita, né? E o último tópico, então, que eu queria abordar, né, que tem a ver com esse aspecto do isolamento, que é um tópico também muito contemporâneo, é a parte da tecnologia, né? A tecnologia, eu Uhum. acho que também é um grande fator que contribui para esse isolamento. Hoje em dia a gente vê cada vez mais retratos de famílias ali, de famílias almoçando, jantando juntos em festividades, Natal, Ano Novo, e tá cada um com o seu celularzinho ali, vendo os posts novos, né? Quem que tá comemorando o quê, quem que tá fazendo o quê. E as pessoas não estão se conversando entre si. Outra coisa muito mais comum também são as migrações antigamente a família existia um senso de comunidade muito maior do que existe hoje em dia, até por conta do mundo globalizado, né? Então, hoje em dia é muito mais comum você ver, que é o meu caso, por exemplo, nasci ali em São Paulo, minha família toda vive em São Paulo, e eu moro em Buenos Aires, sem ninguém. As comunidades se separando, esse aspecto migratório de às vezes por conta de emprego, né? Então a empresa para fulano ir para outro país, né? Então todos esses aspectos da globalização e da tecnologia que influencia também no isolamento, mas influencia em várias outras questões, né? Então queria falar um pouco desse aspecto da tecnologia também. O que você acha sobre o impacto que a tecnologia traz na nossa saúde mental? Olha, a tecnologia, na verdade, a gente está começando a ver os impactos que isso trazem para que a tecnologia traz para nossa subjetividade, principalmente nessa geração que está nascendo com a internet, que está nascendo com os smartphones, que está nascendo com os tablets, enfim, porque a gente é um fenômeno extremamente novo, mas a gente percebe como que isso muda a forma como a gente se enxerga. Sim. Porque eu acho que esse é um fenômeno que ele é micro, né? Porque eu acho que com certeza você já aconteceu isso com você, porque acontece comigo, acontece com todas as pessoas, que é a comparação em relação ao que a gente vê dentro das redes sociais, né? E isso vai moldando também a forma como a gente acaba se enxergando e o ideal que a gente estabelece para nossa vida, né?
Porque dentro... E esse é um processo muito novo e é muito louco porque está acontecendo muito rápido. Está acontecendo muito rápido, mas a gente percebe que, de fato, as pessoas estão com menos capacidade de se concentrarem, as pessoas estão com menos Sim. capacidade de manterem a atenção em um filme muito longo ou fazer uma leitura mais extensa. E tudo isso se deve ao fato de que a tecnologia fez com que uma massa estratosférica de informação viesse para nossa cara e a gente não está preparado para isso. Sim. Tanto Uhum. que um tema que eu acho que é super importante nós falarmos a respeito é em relação à inteligência artificial. Eu acho que é um tema fundamental. Porque como a gente vai se relacionar com essa inteligência artificial, né? O que ela vai trazer pra gente? Porque eu não sei se você está acompanhando, Breno, se você viu essas notícias, mas tem pessoas que estão fazendo terapia pelo chat GPT. Eu ia falar isso. Uhum. Cara, isso eu acho perigosíssimo, perigosíssimo. Porque isso abre um precedente que a gente não sabe para onde isso vai levar. Uhum. Sim. Eu tinha visto uma notícia que falou que 1 a cada 10 pessoas que dizem fazer terapia, fazem terapia com inteligência artificial, com chat GPT. 1 a cada 10 pessoas que se dizem fazer terapia, e considera ainda como uma terapia, né? E eu acho que é super importante a gente falar isso, que a inteligência artificial, apesar de ter esse nome inteligência, ela não é inteligente, ela é rápida. Sim. Essa é a grande vantagem que a inteligência artificial tem, porque ela é muito rápida. Uhum. Então, não é necessariamente o que... ela é muito boa no seguinte sentido, da gente fazer pesquisas rápidas, para a gente poder ter informações mais pontuais. Só que a gente reduzir a subjetividade humana, esse mundo que é cada um, em um programa de computador, isso é muito complexo, sabe? Isso é muito perigoso. Porque as pessoas, de fato, estão se guiando devido a isso. E acho que a gente tem que se perguntar por que isso está acontecendo. A gente retoma também essa questão. Falta de acesso a processos psicoterápicos, Com questão certeza. da precarização do acesso à saúde mental também. Uhum. E eu acho que o nosso campo de trabalho ele é muito ingrato, porque ao mesmo tempo que as pessoas têm essa repulsa, né? Tipo assim, não, eu não vou falar sobre isso com psicólogo porque eu não sou louco. Ao mesmo tempo que isso acontece, também as pessoas têm interesse. A gente está falando Sim. de pessoas, a gente está falando do ser humano. Tanto que é muito comum as pessoas falam assim, olha, eu acho que eu sou meio psicólogo. Cara, não, você não é psicólogo. Só porque você escuta as pessoas, só porque você tem a capacidade de ser empático com outros, você não é psicólogo. Você entende como Sim. que a nossa profissão tem uma fantasia muito grande em relação a ela? Sim, com certeza. Eh, e também outro movimento de redes sociais que surgiu é de, essa é a minha terapia, e a pessoa na academia, a pessoa, Assim, fazendo uma jardinagem, coisas nesse sentido, né. Não, isso não é terapia. Isso pode ser terapêutico para você, ótimo que é exato, terapêutico, mas não é terapia. Terapia exatamente. nem sempre vai ser também só nem não é todas as vezes que você vai na terapia que você vai sair mais feliz do que entrou. A terapia não é Nossa, a gente tem falado sobre sofrimento, não é um negócio para te deixar feliz. não, o Falar contrário. umas frases motivadoras, não é nada disso, né. Cara, nossa, é a coisa mais chata que existe, porque você vai ter que pensar na sua vida e se responsabilizar por quem você é. A coisa mais chata que existe. Sim, com certeza. As pessoas têm essa ilusão, né, de: "Não, eu vou na terapia para sair sorrindo, para sair feliz", não é Não, isso. nossa, nossa, não, você dá de cara com as suas limitações, com as suas faltas, com esse vazio que nos constitui, né, como seres humanos. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Porque não Uhum, é a roupa que você vai comprar que vai preencher isso, beleza? Por um momento pode até preencher, mas e depois? uhum. Agora o chat ChatGPT vai fazer isso para você? Vai te colocar com todas essas jamais, né.
E o pior, não sei se você sabe, o ChatGPT ele tem uma aba, o pago, né, o ChatGPT pago, tem uma aba de vários tipos de ChatGPT. Você aperta lá, explorar ChatGPT. Então tem vários tipos. ChatGPT foi meio que programado, mais específico para te ajudar com, sei lá, questões de direito, outro questões de contabilidade. E aí se você joga terapia no ChatGPT, tem dezenas de ChatGPTs que foram programados para fazer terapia com você já. Terapia Caramba, não sabia. cognitivo-conductual, psicanálise, você escolhe a abordagem, Nossa, terapia não para sabia. casal. Não sabia. Cara, então é pior do que eu Tem tava coisas pensando. específicas ainda, sim. Uhum. Eu acredito que esse recurso seja só no pago, mas já existe isso. Cara, que perigo. Uhum, sim. Enfim, e outros aspectos também da tecnologia, né? Quando a gente fala da tecnologia sempre dos riscos da saúde mental, não é que tecnologia tem que todo mundo deixar de usar tecnologia e morar no mato, jogar telefone fora, né? Jogar celular fora. Tecnologia tem vários pontos positivos também. A gente tem que muito avaliar como que a gente tem usado essa tecnologia. Tem sido de uma forma produtiva, tem sido de uma forma que faça bem para você psicologicamente, né? Então, a tecnologia tem vários pontos que podem potencializar muito a sua vida, vários. Imagina, antigamente você queria uma informação, você tinha que ir lá naquelas enciclopédias, numa biblioteca, buscar a informação. Hoje em dia, questão de 2 segundos, você encontra uma informação que você precisa, né? Agora, o problema tem sido até o contrário, o excesso de informação, o Exato. quão fácil é essa informação, e aí as pessoas já não têm mais vontade de ver um vídeo de 2 minutos no YouTube ou de um podcast de 1 hora e pouco, igual a gente está falando, porque a pessoa, o máximo que ela consegue sustentar a atenção é um vídeo de 30 segundos do TikTok, né? Então, depende muito como você tem usado essa tecnologia, né? Mas essa tecnologia traz vários riscos. Um dos riscos a gente comentou mais cedo, os vícios. Vício em pornografia, vício em apostas, vício em celular. Tem pessoas que se acaba a bateria e fica sem celular, a pessoa entra numa crise ali, enlouquece se o celular é roubado, se quebra, algo nesse sentido, a pessoa não sabe mais viver sem o celular, né? Então, todos esses vícios que a tecnologia traz e as facilidades também de fast food, por exemplo, hoje em dia, em um clique, chega um fast food na Sim, sua casa, uma comida ali, um combo de fast food que às vezes tem o valor calórico que você teria que consumir no dia inteiro, você come em uma refeição em 5 minutos, né, condensado no alimento. O sedentarismo, hoje em dia, você bate palma para acender a lâmpada, você nem levanta, tem isso, você tem controle remoto. Antigamente você tinha que levantar para trocar canal da televisão, hoje em dia ninguém levanta para nada. Então tem vários movimentos ali que influenciam totalmente a sua saúde mental, né? Sedentarismo, péssima alimentação, os hábitos de sono têm sido muito prejudicados, das pessoas ficarem com a luz do celular, que impede ali a produção do hormônio do sono, a melatonina, né? E aí fica com a luz do celular até 3 horas da manhã e depois quer tomar um remédio para dormir. Não, porque eu não durmo. Eu tenho problema para dormir, preciso tomar um Zolpidem, que é um remédio sim, perigosíssimo, né? Para dormir, só que ela fica ali no celular a noite inteira, né? Então acho que a tecnologia, talvez daria um episódio só sobre isso, né? com Mas a gente certeza. quis dar uma pincelada só desse impacto da tecnologia, né? Nesses aspectos assim, né? Tem algo assim que você queira comentar sobre essa questão? Cara, eu acho que as pessoas elas estão ficando cada vez com mais pressa, né? Eu acho que a pressa é um imperativo do nosso tempo. E eu acho que é super importante a gente aprender a desacelerar também. Acelerar. Mas como desacelerar se a gente tem que pagar contas, se a gente tem que lidar com a nossa vida familiar? E muitas vezes é muito comum as pessoas gastarem 2, 3 horas em transporte público para irem para seus trabalhos, irem e voltarem. Então, como a gente vai fazer isso, né? Como gerar isso, né? Sim. E com a pressão social que é sempre de você tem que fazer mais, você tem que produzir mais, não importa o quanto você esteja fazendo, produzindo,
você sempre tem como fazer mais, né, então essa pressão social é muito forte ali em cima de estar sempre correndo com mais pressa, e não é à toa que, enfim, os transtornos de ansiedade têm disparados no mundo, né. O TDAH, muita gente me pergunta também, né, TDAH é causado por celular? O que a gente tem chegado nas conclusões é de que o TDAH não é causado por essas tecnologias, existe um fator muito forte genético no TDAH, mas de que ele acentua muito os sintomas. Então, essa questão de vídeos curtos, de coisas onde a gente não consegue se concentrar, manter a atenção por muito tempo, esse estilo de vida acentua muito os sintomas do TDAH e fica cada vez mais evidente quem tem e quem não tem, né? Então, por acentuar muito os sintomas, por isso tem crescido muito os diagnósticos também. Mas enfim, acho que deu para abordar vários temas, né, Diogo? A gente está chegando aqui ao final do programa. Queria agradecer por você ter vindo, participado, acho que foi super rico, deu para falar de vários temas, espero que vocês tenham escutando, assistindo, tenham gostado aqui da nossa conversa, e queria saber se você tem uma mensagem final, quiser falar também de onde te encontra, quem quiser fazer terapia com você, ou passar uma mensagem final também, fica à vontade. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer a oportunidade, tá, Breno? Foi muito bacana esse papo. É sempre um prazer enorme conversar com você, trocar com você, para que a gente possa. Enfim, eu acho que você é uma pessoa muito inteligente, eu acho que você é uma pessoa muito. Que você tem muita coragem de fazer o que você tem vontade. Eu acho que esse é um valor que eu admiro muito em você. Bom, queria. Bom, na verdade, nem tinha pensado em relação a isso, né? Eu acho que vocês podem encontrar no meu Instagram, né? É jober.carvalho. E, enfim, eu acho que em mensagem, eu acho que é muito em relação a isso, né? De saber que a saúde mental é um aspecto muito complexo que ele não vai se dar em 5 passos. Não existe um ponto que a gente vai chegar e falar assim, olha, a saúde mental é isso, e a gente vai chegar. E saber que o sofrimento faz parte da vida. E eu acho que o mais importante do que saber isso é saber como a gente vai lidar com esse sofrimento, né? Uhum. Legal, perfeito. Bom, estamos encerrando então esse episódio. Deixem aí nos comentários sugestões de outros programas que a gente pode gravar, né? Tem muito papo aqui, até inclusive para um futuro episódio comigo e com o Jover. Acho que abriu muitas possibilidades essas conversas de hoje, essa conversa de hoje, mas também tem vários outros tópicos que a gente chegou a conversar que a gente pode abordar aqui, né? Mas também deixem aí nos comentários o que vocês acharam do programa, do episódio de hoje, e também sugestões para próximos programas que eu vou estar respondendo aí todos vocês. Um abraço, até mais, pessoal.